Bom dia, tudo bem aí? Legal. E nós, bom, vamos lá para os anos 80. Anos 80 para muitos a década perdida, tá? Ou como já disse o Raulzito, né? Ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Pois é, os anos 80, inflação, dívida externa, dívida interna, atraso no desenvolvimento industrial, governo Sarney, 4 planos econômicos, nenhum deles dando certo. E coloca ainda mais aí, desemprego, estagnação econômica. Então, esse período que vamos ver agora. Nosso texto aparece aí como Brasil Atual 1. Vamos ver isso em 2 ou 3 partes, né? Então, nesse momento, o primeiro é o governo do Sarney. Senhor, mas peraí, não era o Tancredo? Ah, então você está atento. Parabéns. Bom, feito aquele período que vimos na aula anterior, elegeu-se de forma indireta pelo colégio eleitoral Tancredo Neves para presidente da República e José Sarney vice-presidente da República. Infelizmente, na véspera, né, de realmente assumir a presidência, Tancredo Neves fica doente. 15 de janeiro de 85, ele é eleito, ele é internado em março de 85. Em 21 de abril, 21 de abril, ele morre. E nesse período, um monte de discussões. Né? Quer dizer, o que vai acontecer? Vai retroceder? Os militares voltam? O vice vai poder assumir? Teremos novas eleições? Será que essa democracia que está retornando suportaria novas eleições? E esse vice, quem é? De onde ele vem? Pois é, coronel lá do Maranhão. Ainda coronel naquelas características mesmo lá do coronelismo. Lembra daquilo lá? Sarney tinha muito daquilo, mandava naquela área. Há quem diga que ainda manda. Tá? Bom, dentro dessa indagação toda, o Sarney vai assumir. Vamos lembrar, José Sarney, ele defendeu a ditadura, ele era da Arena, ele foi do PDS, fez a mudança para poder ser vice aqui, articulou contra a emenda Dante de Oliveira, isso aquela que fala que propunha as eleições diretas já em 85. Vai ser justamente ele o nosso primeiro presidente civil. O primeiro presidente civil foi o Tancredo, mas ele morreu. Então o primeiro na prática, José Sarney. Então parece que está bem próximo daquilo que os militares, que nem eles poderiam imaginar que seria dessa forma, né? E acabou sendo. Ele tinha 2 grandes missões, de tudo que tinha que fazer, 2 grandes missões. Uma econômica, ele tinha que tirar o Brasil daquela situação de total desastre da qual saímos, né? Do período militar. Inflação, estagnação e tudo mais. E outra política, tirar de vez o chamado entulho autoritário, aquilo que ainda poderia sobrar da ditadura, mas sobretudo consolidar a democracia. A história não se repete, né? Mas não tem como não lembrar do Dutra, que sai do governo Vargas,
defendendo a ditadura do Estado Novo, defendendo o Brasil, lutando junto com a Alemanha contra os aliados e sendo eleito presidente para consolidar a democracia a partir de 45. Agora o Sarney, e ele fez, né? Acabou fazendo do jeito dele, mas fez. E aqui, será que o Sarney consegue? Bom, então economicamente o Sarney vai fazer o famoso plano cruzado, tá? Ele vai fazer 4 planos, como eu já falei, mas depois desse aqui os outros são uma tentativas aí que levaram ao fracasso. O grande plano do José Sarney, 1986, é o plano cruzado. A ideia era combater a inflação, ao mesmo tempo manter o crescimento. Então você tinha que aliar, combater a inflação e crescimento econômico. Normalmente era um ou outro. Então, complicado. Aqui as duas. A inflação aumentando. A proposta dele para combater a inflação: nós vamos congelar o preço dos alimentos. Então, todo congelamento. Você congela preços e congela salários. Muitos acharam que isso não era possível, não sei o que, como controlar e tal. Mas a ideia era essa: preço e salário. Volta a intervenção na moeda, plano cruzado, que é uma moeda agora chama, dinheiro, né, chama cruzado, para ajudar no controle disso. Vai chamar a população. Então a população vai entrar no supermercado, vai ver como é que está o preço hoje, vai voltar amanhã, ver como é que está amanhã, porque a prática era de mudança de preço diária, né? Às vezes no mesmo dia, inclusive. Essa população vai pegar isso de maneira fervorosa em alguns casos. Vão ser chamados fiscais do Sarney. Aquilo que o Sarney fez dava a impressão de que ele estava punindo aí os que nos roubavam, nos exploravam e tudo mais. Então a população, boa parte dela, encampou essa ideia. E a popularidade do Sarney foi lá para cima, tá? Herói nacional. Bom, por outro lado, o que acabou acontecendo? Sempre resumindo aqui, né? As pessoas começaram a comprar. Os investimentos, tipo poupança, não compensava, né? Isso não rendia praticamente. Então pensa na classe média. Por quê? Porque a classe baixa dificilmente tem até dinheiro em poupança. A classe média tem. Vai tirar o dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos comprar. Nem sabemos quanto tempo dura isso aqui e se descongelar depois. Então foi um consumismo. Tudo bem, boa parte desse consumismo era de necessidade, ou seja, as pessoas de fato tinham carência de quase tudo aqui no Brasil. O outro tanto foi mesmo nessa euforia. Vamos comprar e preocupação. Se fecha, se descongela, pelo menos eu estou garantido aqui. Desabastecimento, porque as pessoas começaram a comprar. Mas aquele que vendia, como não podia aumentar o preço, estava meio desmotivado, né? Vamos maquiar essa mercadoria, para que eu vou renovar estoque, não sei o quê. E aquele que produzia também. Carne, vamos comprar carne. Não aparece mais, não tem carne no mercado, não tem carne no açougue. Não, então o exército, as forças armadas, elas vão lá pegar, vão procurar o boi no pasto, vai tirar de lá. Porque também o produtor lá vai dizer, para que eu vou abater esse gado aqui, o preço não compensa e tudo mais. Então olha só que confusão que foi gerando. Mas para a população de um modo geral parecia uma cruzada, né? Uma cruzada contra os exploradores. Então, desabastecimento.
Uma saída intermediária foi cobrar um ágio. Tem o preço oficial, esse é o preço, mas nós estamos cobrando um pouquinho a mais, vai levar ou não. Na verdade já é uma inflação bem disfarçadinha aí, né? 86, né? Quando chegou em 88, cara, a inflação estava a 933%. Calma, 933%. Não, mas em 89, 1764%. Explodiu. Obviamente que aquele Sarney super-herói lá, né, em cima do herói nacional, despencou. Mas essas mudanças aqui, esse salto na inflação, depois que teve as eleições parlamentares, então ele segurou o máximo que pôde, teve as eleições, ganhou lá um monte de parlamentares, aí depois voltou à realidade. Tá? Então, o plano cruzado acabou sendo um fracasso, aí veio o plano cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão. Todos eles, pois é, se na economia não deu certo, e na política? Na política ele tinha que tirar aquele entulho autoritário, né? Aquela coisa absurda e tal. Até que realmente foi próximo, né? Volta às liberdades, volta à democracia, pode ser melhor exemplificada pela nova Constituição. Então, em 1986 foi eleita uma Assembleia Constituinte, inclusive todo um debate, né? Se deveria ter uma Assembleia Constituinte só para fazer a Constituição e uma eleição dos parlamentares para continuar, os deputados continuarem as suas atribuições normais, ou se seria uma eleição para os parlamentares e eles fariam a Assembleia Constituinte. Por que isso? Porque tinha pessoa, por exemplo, que não queria ser deputado, não estava nessa, mas queria contribuir para fazer a Constituição. Dá para entender, vários intelectuais estavam nesse ponto, então nem queriam partido, não sei o quê. Então, é uma ideia interessante separar. Mas aí vem outra reflexão, mas aí vai ter que gastar dinheiro aqui, gastar lá e não sei o quê. E os políticos não gostam de perder o controle daquilo tudo. Então foi um só, eleição para deputado, que também seriam os constituintes, deputados constituintes. A Constituição, 2 anos vai ser feita, tá? 2 anos de debate. E interessante que, apesar de tudo, teve influência da sociedade civil, que contribuiu com instituições, com grupos que ficaram aí atentos ao que estava acontecendo, e ela foi promulgada em 1988. Ela é chamada aí de Constituição Cidadã, tá? Algumas das características, tá no seu texto, vou lembrar uma ou outra aqui, ó. Ampliação dos direitos dos indígenas sobre suas terras, desapropriação de terras possíveis mediante indenização, veja que antes não tínhamos isso, né? Direito de voto a partir dos 16 anos, até hoje, não é obrigatório, mas é o direito. Direito do voto ao analfabeto, a questão, crime de racismo, aparece aqui, inafiançável e imprescritível, liberdade e autonomia sindical, lembra lá das prisões, dos metalúrgicos, da ABC e tudo mais, direito de greve, férias remuneradas e 1/3 de salário, extensão dos direitos urbanos também aos trabalhadores do campo, jornada de 40 e tantas horas, e outras tantas. No seu texto fala, por exemplo, a mais, vamos ver se tem algum detalhe aqui a mais que podemos acrescentar. Bom, jovens aí de 16 a 18 sabem que o voto é facultativo, né? O voto obrigatório até os 70 anos. Fim da censura prévia.
aqui é o nacionalismo econômico que predomina, mantém-se aqui uma intervenção do Estado na economia, um certo assistencialismo social, uma preocupação com a questão social e com os direitos trabalhistas. Então tudo isso aí, aparece também a questão da criança, do adolescente, então tudo isso vai fazendo com que essa Constituição, pegando nosso livro ali, ela é chamada aí de Constituição Cidadã. Tá? Muitos falam, muito avançada e não sei o que e tal. Cara, ela foi liberal, né? Não tem nada aqui de socialista ou coisa assim, ela foi liberal. A maior parte dos deputados que estão lá estão nessa direção. Também um pouco detalhista em alguns aspectos, né? A Constituição não parecia algo muito detalhista, queriam limitar, né? Tipo ali, definir os juros que podiam ser cobrados. Veja, isso é uma coisa do mercado, já não pode estar na Constituição. Alguns dispositivos ficaram para ser votados depois, né, regulamentados mais à frente. Mas a despeito disso tudo, acabou sendo uma Constituição bastante interessante para quem tinha, inclusive, né, saído da ditadura de 21 anos, vamos dizer assim. Direitos trabalhistas, já falei. Democracia liberal, 3 poderes, tudo é óbvio, mas só para dizer que antes não tínhamos por causa da ditadura, mas 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, eleições diretas, não só para presidente, mas também para governador, lembra que tinha parado e voltou no finalzinho da ditadura, para o legislativo e para o executivo. Acho que tá bom, né? Tem outros detalhes aqui, mas acho que aí tá legal. Aquelas cidades, né? Capitais, cidades de segurança nacional, todas eleições livres e diretas. Politicamente, né, quando ele vai jurar a Constituição, sim, o presidente, ele parecia que estava levantando voo, de tanto que tremia. Tem imagens aí para vocês verem. Mas a economia continuava ruim. Então temos as eleições para presidente. Agora, pela primeira vez, né, em 21 anos, nós teremos a eleição para presidente. Então tivemos o primeiro civil, que na prática foi o Sarney, e agora vamos ter o primeiro presidente civil eleito, depois de 20 anos. As eleições estão abertas, um monte de candidatos, mais de uma dezena de candidatos a presidente da República, mas vão se destacar, né? Maluf, Covas, Brizola, Lula e o Collor, entre outros, que não vou entrar, você pode no texto nosso, aparece ali essas figuras. Se as eleições tivessem sido feitas lá em 85, não tem o C na história, mas apenas para pensar, muito provavelmente nós teríamos uma disputa ali entre o Lula, que estava surgindo, e o Ulisses Guimarães. E o Ulisses talvez levasse aí, ele era chamado Senhor Diretas, né, pela atuação que ele teve no movimento das diretas. Aqui ele envelheceu demais. Nós não temos um candidato dos empresários, da direita ali. Aqueles que mais estão aparecendo são justamente mais próximos da esquerda. Ficou uma coisa meio ideológica aqui o voto, né? Aparece o Fernando Collor. Fernando Collor de Mello, que era governador de Alagoas. Acho que tinha sido prefeito também de Maceió, se não me engano, biônico, né? Foi colocado lá. Ele era jovem, se apresenta como jovem e vai dizer que é o novo, né? Representa o novo na política. Essa questão de novo na política é interessante, né? As pessoas, alguns até acreditam, às vezes dá certo, mesmo que ele já tinha tido todo um passado. Tinha muita influência no meio de comunicação lá, em Alagoas, mas também vai ter aqui. Eu falo no Sudeste,
no Brasil como um todo. Vai ter um discurso popular, vai saber como ninguém, ou como poucos tinham feito, utilizar da imagem e da propaganda. Em alguns momentos ele chega a aparecer o Jânio Quadros, né, pela gente falar, de olhar, mas ele teve toda essa preocupação do marketing. E no caso dele acabou dando certo. Ele vai dizer que veio caçar os marajás, o caçador dos marajás, aqueles que têm muito dinheiro, que estão tirando dinheiro público e que não trabalham, vamos dizer assim. E vai falar dos descamisados. E se opõe ao Sarney. Praticamente todos os candidatos que aparecem ali, né, com alguma possibilidade, em renome e tal, vão se mostrar oposição ao Sarney. Tá? Todo mundo é oposição ao Sarney. E com esse discurso mais popular. Vai para o segundo turno. Ele tinha muito apoio da TV, inclusive da TV Globo. Fugiu dos debates. Fugir de debates também tem sido um método interessante, porque no primeiro momento os debates políticos eles eram acompanhados por todo mundo, eles tinham um significado, né? Até as propagandas políticas, o embate de um contra outro e tal. Recentemente nem tanto, né? As pessoas continuam indo para o debate, as pessoas não querem muito ouvir, tipo assim, já sei quem eu vou votar, não preciso ficar ouvindo. E tem dado certo, sobretudo se a pessoa está na frente da pesquisa, ela não quer se desgastar, né? E ele também usou essa tática. Mas como foi para o segundo turno, ele foi com o Collor, com o Lula. Inclusive uma diferença bastante pequena entre o Lula e o terceiro, que foi o Leonel Brizola, que era obviamente mais experiente, que já tinha participado de toda aquela resistência ao golpe de 64, que voltou, né? Foi eleito novamente, então por pouco Brizola do PDT. Mas o Lula aparece vindo do movimento operário, era aquele que era diferente. Então ficou muito claro aí a direita contra a esquerda. Mas mesmo essa direita se opondo, aparecendo com oposição ao governo Sarney. Já falei, tinha despencado, né, em popularidade. Aí ele vai no debate, temos um debate aí. E interessante é que depois do debate, no dia seguinte, antes das eleições, vai ter uma síntese do debate. E a Globo consegue fazer o que ela faz de melhor. Ela sempre tem, né, um candidato e tal. Né? Diz que não, mas já sabemos que ela tem um projeto aí. Pelo menos eu acredito que tenha. Então ela vai fazer uma certa manipulação na edição do debate, colocando no debate os piores momentos do Lula e os melhores momentos do Collor. Pelo menos assim que eu vi, que apareceu em vários jornais e tal, mas depois das eleições, né, vem essa crítica. Naquele momento, não. E aí temos as eleições e o Collor ganha e vai ser então o primeiro presidente eleito, a despeito de tudo, democraticamente, pós-ditadura. Tem várias imagens desse debate no seu livro, em outros livros também, internet e etc. E qual vai ser a prática aqui? O Collor vai na linha do neoliberalismo, vai criticar o Estado. Então aquela ideia de Estado mínimo, de enxugar a máquina, diminuir ministérios e etc. Então a ideia aqui de implantar esse neoliberalismo, diminuição do papel do Estado, demissões, né, de funcionários, estão dando essa ideia de ser o caçador lá de marajás que ele tinha. No dia seguinte a posse dele, ele já lança o plano, que é o famoso aí, Plano Collor. Se não me engano, também é chamado Plano Brasil Novo. Plano Brasil Novo. Mas no geral ficou conhecido como Plano Collor.
O plano Collor faz voltar o cruzeiro, não é mais cruzado, volta ao cruzeiro, então mexe no dinheiro, tira lá os zeros, aquela coisa toda. E vai também impor, né, o congelamento de salários, congelamento de preços, parecido lá com o que tinha feito o José Sarney, tá? Vai falar também da livre negociação de salário, né? Congelamento, livre negociação de salário entre patrão e empregado, que significa, na verdade, congelamento. O que temos aqui nesse plano de problema? Bom, foi pego de surpresa, não houve nenhum tipo de negociação ou de apresentação disso. E ele vai fazer aquilo que ele tinha dito que o Lula iria fazer lá no debate, a confiscar o dinheiro da população. O Leonel Brizola chamava o Collor de filhote da ditadura, né? Nome que ele também dava para a Rede Globo. Então, ele vai confiscar todo o dinheiro que passar de 50 mil reais. Conta bancária, poupança, aplicação e tal. E vai te devolver 1 ano e meio depois. Cara, isso causou um reboliço. Preocupações sérias, tinha pessoas que viviam só disso, de renda, casa para alugar e etc. Ou aluguel de casa, né? Só que a inflação, como eu falei, estava tão absurda, a situação estava tão complicada, que mesmo assim a população falou, não, vamos ver se dá certo, né? Fazer o quê? Um voto de confiança e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Quando chega e o plano começa já a dar sinais de que teremos problemas, né? Teremos problemas. Quando chega em maio, né, de 1992, a revista Veja traz uma reportagem do irmão do Fernando Collor, chamado Pedro Collor. E ele vai denunciar, o que ele vai dizer assim, né, um vasto esquema de corrupção, liderada aí pelo também alagoano Paulo César Farias, também, chamado de PC Farias, que era empresário e que tinha sido tesoureiro da campanha do Collor. E que, segundo constava, segundo essa denúncia, ele demitia funcionários, contratava funcionários, arrecadava dinheiro. Ele era tipo uma eminência parda, ele não estava em nenhum cargo, ele não era ministro, não era nada. Mas ele estava por trás do presidente da República, arrecadando milhões de dólares, e esse dinheiro ficava, inclusive, com o presidente. Então, a questão é que isso estava ligado direto à figura do presidente, não era alguém que estava fazendo isso à revelia. Então, aí a questão que chama de esquema, tá? Lembra que nós falamos do congelamento? É um congelamento mais ou menos, porque alguns passaram a receber o dinheiro, né? Por que foi liberado para você e não foi liberado para outra pessoa? Tráfico de influência. Alguns empresários compraram esse direito diante do PC, foi lá, pagou, então, corrupção. E teve isso daí. Então essa denúncia, ela foi meio que bomba. Muitos acharam que ia virar nada, que ia virar em pizza, mas acabou virando uma CPI, tá? Uma comissão parlamentar de inquérito, que acabou sendo, inclusive, aprovada, né? Sempre, temos que ter o processo do impeachment aí. A revista Isto É, nós estamos aqui em maio, né? Um pouco depois, a revista Isto É vai entrevistar um motorista, tá? Heriberto. E ele vai dar mais detalhes do que acontecia, do que ele via. E essa entrevista, inclusive, os dados que aparecem, ele permitiu identificar inúmeras contas fantasmas que ligavam, inclusive, o PC Faria,
ao alto escalão, ao presidente da República, ao Collor, até a ministra da época, a famosa ministra Zélia Cardoso de Mello, é citada em alguns momentos. Enquanto isso está acontecendo, o processo está a todo vapor, né? O presidente da República, ele vem a público e fala: olha, eu preciso de vocês, né? Não me deixem só. E convoca a população a ir às ruas de verde e amarelo para protegê-lo, para defendê-lo, etc. e tal. Só que aí, o que o povo estava vendo, né? Os jovens estavam indo para as ruas, já retornando, né, ao movimento. Eles estão vendo assim, do esquema EPC, empresários comprando favores do governo. Então, o governo, primeiro, então, empresários canalhas, né, que estão fazendo a corrupção. E membros do governo também, igualmente canalhas, estão recebendo isso. Liberando o congelamento para alguns e não para outros, sem deixar definir